Olá, estamos iniciando o nosso BulaCast, o episódio 0 do podcast oficial do Instituto Bula, não é mesmo, Kadri? É isso aí, muitos pediram, demorou sair do papel, mas finalmente estamos aqui estreando esse grande projeto aqui do Instituto Bula. Exatamente. E você pode esperar de nós muito conteúdo de empreendedorismo, de negócios, de gestão de pessoas, de gestão para farmácias, tudo que envolve o mercado farmacêutico. Kadri e eu e nossos convidados vamos estar aqui para poder atualizar vocês, falar com vocês sobre tudo aquilo que envolve o nosso mercado farmacêutico. Nesse grande projeto, nós vamos contar muitas histórias bacanas aqui e a gente vai falar sobre muitas ações que você pode desenvolver para fortalecer seu negócio. Então, pode esperar da gente aqui, pessoal, muita emoção e conhecimento para poder alavancar seu negócio e sua carreira. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Nunes, sou diretora do Instituto Bula. Entrei na empresa como estagiária e hoje estou como sócia aqui da empresa. E tenho uma jornada, de crescimento aqui junto com a empresa também. Nós estamos no mercado há 15 anos, há 10 anos eu estou aqui no Instituto Bula. Sou farmacêutica, sou administradora, tenho uma formação em gestão de negócios, controladoria e finanças, mas mais do que currículo, Kadri e eu gostamos de falar que o que nos valida para falar do mercado é viver todos os dias aquilo que acontece nas farmácias, né? Com as mais de 1.200 farmácias que eu já participei do projeto de reestruturação, para mais de 400 farmácias que hoje a gente cuida diariamente, né, Kadri? Então, a gente tem muita história para contar, a gente vivencia muito o mercado mesmo e é muito bacana ver os desafios e os êxitos desse mercado. E vou deixar o Kadri também se apresentar. Bom, eu sou Kadri Awad, sou sócio fundador do Instituto Bula. Minha formação acadêmica é farmácia. Eu me formei em farmácia pela Universidade Federal de Goiás em 98. Fiz uma habilitação em farmácia industrial e fui parar nesse varejo farmacêutico que eu já participo desde 2016, completando 30 anos. 30 anos desde que eu participo, né, Bruna, desse mercado. E a gente está aí, né, contribuindo já há algum tempo com a qualificação, com a profissionalização de tantos profissionais e empresas em todo o Brasil. Exato. Eu lembro que quando eu comecei a ver sobre o Instituto Bula, né? Porque apesar de eu ter entrado como estagiária, eu já era farmacêutica, já era formada e já vivenciava o varejo farma na época com os meus pais, que eram donos de farmácia. Então, eu nasci e cresci dentro de uma farmácia. E eu comecei a ver o Instituto Bula através da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária, um congresso que teve, e o Instituto Bula foi palestrar. Foi assim que eu conheci, à época, a empresa e me apaixonei. De fato, eu me apaixonei pelo que é essa empresa. De fato, eu me conectei bastante, porque à época eu estudava administração e eu percebia que aquilo que a gente aprende na faculdade de administração é difícil aplicar na farmácia, porque a farmácia ela tem as suas particularidades. E quando eu vi vocês, né? Você, Kadri, palestrando pela primeira vez, eu falei, caramba, que legal. O Instituto Bula, ele consegue conectar esse mundo da administração no mundo da farmácia com essas particularidades. E, seguindo nisso, eu quero saber de você. Como que veio essa ideia, Kadri, de fundar o Instituto Bula? De onde que veio essa ideia? Como que vocês levantaram essa necessidade? Como foi essa construção dessa história desde o início? Porque quando eu cheguei, como eu brinquei com você, a estrada já estava mais pavimentada, né? Mas como foi esse começo? Bruna, eu preciso contar uma coisa que talvez pouca gente sabe a meu respeito. Já na faculdade de farmácia, eu fui membro do diretório acadêmico de estudante de farmácia. Então, eu fui um cara sempre muito politizado. À época, a profissão já passava por alguns enfrentamentos, projetos de lei, né, que queriam tirar o farmacêutico, a necessidade da farmácia de ter farmacêutico. Então, eu sempre fui um estudante e um profissional muito ativo politicamente falando. E aí, eu entrei para o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás logo depois de me formar. E lá no sindicato, em 2004, a gente já começou a identificar que faltava para o farmacêutico conhecimentos de gestão. Farmacêutico sempre reclamou
que na faculdade não existiam disciplinas de gestão, de empreendedorismo, né? E foi no ano de 2005, eu nunca vou me esquecer, que a gente lançou, através do sindicato, um programa de qualificação em gestão para farmacêuticos, em parceria com uma grande distribuidora, que à época era a distribuidora Rei Drogas. A distribuidora Rei Drogas chegou a ser a 4ª maior distribuidora de medicamentos do Brasil e que tinha uma rede de farmácias também aqui em Goiás, né? Que eu acredito que só quem tem mais de 40 anos vai se lembrar disso. Não, eu tenho... que é daqui do Centro-Oeste, né? Eu tenho 40 e eu me lembro. Eu ia falar que eu não tenho mais de 40, mas já tenho. Experiência, né, sócia? Experiência. E aí, a gente começou a difundir esse projeto aqui no estado de Goiás. E o nosso antigo sócio, que fundou o Instituto Bula comigo, ele ficou sabendo desse projeto, se encantou pelo projeto, e ele resolveu, então, nos procurar para que a gente pudesse, então, desenvolver algo em parceria. E em 2007, quando nós fazíamos um MBA em gestão de varejo farmacêutico, a gente começamos a vamos dizer assim, elocubrar a ideia da gente constituir uma empresa para poder ensinar gestão, né, para poder qualificar os profissionais, né, e profissionalizar a gestão das farmácias. E em 2011, efetivamente, nasce o Instituto Bula. Começou ali no final de 2010, mas eu posso dizer que em 2011, logo no início de 2011, a gente criou a empresa oficialmente aqui em Goiânia, na nossa primeira sede. Nasceu o primeiro curso online de gestão para farmácias do país. Esse era um curso ainda bem amador, feito ainda de uma forma bem, né, caseira, vamos dizer assim. E a gente começou a fazer um trabalho de gestão em todo o Brasil, através de entidades farmacêuticas. Então, a gente viajou muito à época pelo Brasil inteiro, difundindo a necessidade de profissionalizar a gestão das farmácias. Ah, que legal. Cadre, e o Instituto Bula nasceu com esse nome? Não. Olha que interessante, né? Muita gente já perguntou, porque às vezes as pessoas vão fazer pesquisa lá no Google e se depara ainda lá no Google com a marca Aditec. Por que Aditec? Porque Aditec foi a fusão das palavras administração e tecnologia. A nossa empresa, ela já nasceu focada em administração e tecnologia. É interessante, Bruna, porque quando você vai olhar a origem do nosso método de gestão, que a gente ainda vai falar dele, né, aqui, você olha lá os 3 pilares, desde o início da concepção da empresa, era pessoas, processo e tecnologia. Pessoas, processo e tecnologia. Então, nasce da fusão da palavra administração e tecnologia a nossa primeira marca, que era Aditec, com a razão social Aditec Pharma, administração e tecnologia. Porque, veja bem, há mais de 20 anos, a gente já acreditava que uma boa gestão, ela era a fusão de processos, pessoas e tecnologia. E a gente já nasceu focado nisso, a gente já nasceu focado na ideia de automação para que a gestão pudesse ser feita de uma forma melhor e mais facilitada. E interessante você falar isso, porque o Instituto Bula nasce como uma empresa de educação, né? E já ia ser a pergunta que eu ia te fazer. Como que se transforma de uma empresa de educação em uma empresa de consultoria, em uma empresa de tecnologia, que hoje somos? Na verdade, desde o início, então, já tinha essa ideia de que a tecnologia seria necessária para implantar os processos e que seriam necessárias pessoas, então. É isso daí. O que acontece? Desde o princípio, uma metodologia de gestão foi criada. Uma metodologia que foi fruto de um conhecimento acumulado de mais de 30 anos com experiência de varejo farmacêutico. Então, ao longo de quase 30 anos, se desenvolveu uma metodologia que foi batizada desde o princípio como método Bula, que vem e aí explica-se a origem da nossa atual marca, que é Instituto Bula, porque a gente percebeu que a Aditec não gerava
vamos dizer, uma conexão com quem atua no varejo farmacêutico brasileiro. Mas o método Bula, ou seja, Instituto Bula, gerava essa conexão. Mas voltando aqui à questão da educação, Bruna, quando a gente olha para um método, você concorda comigo que para que as pessoas possam aderir a um método, elas precisam ser educadas? Concordo Elas plenamente. precisam ser treinadas, né? Precisa ter conhecimento, né? Precisa saber. Precisa. Precisa Então a saber. gente acreditou desde o princípio que a gente precisava treinar, educar, né? E aí, Bruna, é onde, com muito orgulho, eu digo que nós criamos a primeira imersão do país. Porque se você olhar no tempo, hoje é muito comum você ouvir falar em imersões, né? Você tem imersões de várias empresas consagradas, de vários influencers, especialistas, coaches, né? Muito consagrados no Brasil. O Instituto Bula, em 2011, realizou a primeira imersão em gestão de farmácias do Brasil, com duração de 5 dias e 40 horas de carga horária. Isso foi uma loucura, porque ninguém conseguia imaginar participar de uma imersão de 5 dias, 40 horas. Nós somos chamados de loucos. Eu imagino, porque há 15 anos atrás, tirar um dono de farmácia do balcão da farmácia ou da sua empresa, Durante né? uma semana. Durante uma semana e para aprender, né? Para adquirir conhecimento sobre gestão. E temos histórias bonitas dessa primeira turma, né, Cadre? Temos histórias que estão sendo contadas agora, tantos anos depois, mostrando que a gente estava certo na nossa forma de conceber todo o processo da empresa. Perfeito. Cadre, e nessa trajetória, nesses 15 anos de Instituto Bula, o que você considera que foram os principais desafios, os principais êxitos da empresa, as grandes viradas, que sejam pessoais, que sejam dentro da empresa? O que você percebe que constrói o Instituto Bula no que ele é hoje? Bruna, se a gente olhar, se a gente fizer uma retrospectiva de tudo que a gente vivenciou, às vezes, para as pessoas que estão de fora, elas vão enxergar só uma trajetória de sucesso, talvez uma linha, um gráfico que parece ter, né, harmonia, crescimento constante, sem nenhum problema, mas não é assim. A gente passou por muitos problemas aqui, né? A gente enfrentou muitos dilemas, muitos paradigmas até a gente chegar aonde a gente chegou. Principalmente no processo de desenvolvimento de tecnologia, de automação e principalmente da gente poder encontrar a melhor forma de poder chegar a esse público do nosso varejo. Porque não é fácil você tentar convencer farmacêuticos, empresários de farmácia, que eles precisam estudar, que eles precisam se qualificar, que é através do conhecimento que a gente consegue desenvolver o poder de ter uma gestão, de ter resultados melhores. Esse processo não foi fácil. Ele foi à base de muita persistência. Por que eu estou contando isso daqui? Porque é muito importante as pessoas que estão assistindo esse podcast, não importa se são empresários do ramo de farmácia, mas empresários de qualquer outro ramo de varejo e até pessoas que nem, né, que ainda pensam até em montar, empreender, que não é fácil. Não é fácil, é uma trajetória de muita paciência, de muita persistência, foco e resiliência e disciplina. Então, o que acontece? No início, pelo menos durante uns 5 anos, a gente viajou o Brasil, Bruna, praticamente fazendo eventos gratuitos. Nós não cobrávamos. E é interessante que eu participei de um podcast no ano passado com o Thiago Kennisley, né, que é um grande parceiro aqui da nossa empresa, e eu fui descobrir que lá atrás, através da metodologia que o Thiago criou, né, lá da imersão Rei, que um princípio para se prosperar é o princípio de servir as pessoas. Cara, e eu fui descobrir o quanto o Bula serviu. Ele se propôs a servir, o quanto a gente se propôs a doar, primeiramente, para que a gente pudesse chegar ao momento que a gente cobrasse por uma imersão, cobrasse por uma consultoria, né?
Então, foi um trabalho muito meticuloso, de muita paciência, de muita persistência e doação para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. A gente precisou servir muito, Bruna. A gente precisou se doar muito. Então, eu considero esse talvez uma das maiores fórmulas do nosso sucesso, que foi ter realmente essa paciência, essa vontade, acreditar e primeiro entender que se você quer receber, você precisa servir, você precisa se doar. Uau! Isso vai muito de encontro, Cadre, com uma frase, sabe, que eu pensei durante essa semana, durante esse final de semana que nós trabalhamos, esse final de semana, né? E me organizando para vir para cá, para as gravações e tudo mais, eu estava pensando sobre o sucesso. Que para a gente construir um CNPJ forte, vai exigir sacrifícios do CPF. Normalmente, os sacrifícios do CPF, a gente não fica escancarando nas mídias, né? Não. Mas a gente deve fugir de quem nos diz ao contrário. Que a linha do sucesso, ela é como se diz, né? Uma linha reta, que é tranquilo, que não exige sacrifícios. E eu sei, eu convivo com você, já convivo com você há 10 anos, eu entendo o quanto você sacrificou também de tempo com a família, né? Sacrificou de recursos pessoais para poder fazer com que essa empresa, ela pudesse existir e se tornar o que ela se tornou hoje. Um mérito muito bonito, mas que exige, sim. Quando a gente fala sacrifício, o sacrifício não precisa ser pesado, né? Uhum. Ele vem com forma de investimento e quando a gente decide gostar daquilo que a gente faz, quando a gente decide amar aquilo que a gente faz, não se existe o peso do sacrifício em si, mas principalmente com a quantidade de pessoas que nós vemos na internet hoje falando sobre a construção de negócios, parece que a construção de negócio é fácil. E eu posso dizer para você, fuja de quem te diz que a construção de um negócio é fácil, que não vai exigir sacrifício, que é tranquilo, que é uma linha tênue, porque nem nós e nem as empresas que nós atuamos hoje, né, Cadre, a gente prega de que você vai trabalhar menos, ou que você não precisa ter foco, ter energia, colocar energia, que eu acho que é o ponto interessante. Construir um CNPJ forte também depende da energia que você coloca no negócio. Tem. E eu queria até citar uma coisa para todos que nos assistem, porque eu e você, nós temos uma história muito parecida que eu acho que todos devem saber. Eu terminei a minha graduação em farmácia no ano de 2000. Porque a época, quando eu fiz farmácia, eu iniciei farmácia no ano de 94. Eu colei grau em 98. E depois eu fiz habilitação em farmácia industrial. Né? Na época não era o currículo generalista que você deve ter pegado, Eu né? peguei Já o a fase generalista. do currículo generalista. Então, eu comecei o curso de farmácia em 94, eu terminei em 2000 com vamos dizer, a habilitação em farmácia industrial. Só que em 96 eu já fazia estágio em farmácia de manipulação. Como é que eu comecei esse estágio? Gratuito, foi um estágio não remunerado. Eu aceitei fazer um estágio não remunerado porque eu acreditei desde o princípio que é através do estágio que eu iria conseguir me inserir no mercado de trabalho, né? Eu poder começar a colocar em prática e poder aprender de fato aquilo que me levaria a ter sucesso na minha profissão, né? No meu trabalho. E você tem uma história muito parecida, né? Porque, orgulhosamente, eu vinha constituir com o Rodrigo em 2011 o Instituto Bula e você, em 2015, entra aqui no Instituto Bula também de uma forma muito semelhante a que eu me inseri no mercado de trabalho. Sim. Você entra aqui também num estágio não remunerado. Né? É contratada, efetivada pouco tempo depois, Sim. que foi o que aconteceu comigo. Eu fui efetivado assim que eu colei grau, eu fui efetivado, contratado. Foi meu primeiro e único emprego de carteira assinada que eu tive na minha vida.
né? Eu trabalhei 16 anos. Eu só não posso dizer que aqui foi o meu único trabalho de carteira assinada na minha vida, porque eu assinei para uma farmácia horário de almoço lá em Anápolis. Então eu tenho aí, acho que o período de 1 ano que eu assinava para esse outro rapaz no horário de almoço, e aí minha carteira lá era assinada. Mas aqui no Instituto Bula também foi o meu primeiro trabalho de fato, né? Que eu vinha trabalhar de fato. De carteira assinada, Cadre. E eu entrei também, como você falou, em um estágio não remunerado, né? Eu já era formada em farmácia, eu trabalhava com os meus pais. E quando eu comecei a assistir e admirar o Instituto Bula, eu quis estar mais próxima. E foi quando eu perguntei ao nosso antigo sócio como que eu poderia implantar o que era o método Bula dentro da farmácia do meu pai, que à época era o objeto, né, dos meus estudos, do meu aprendizado e da minha renda também. E aí ele falou, me explicou sobre a metodologia, que a gente já vai falar, mas me explicou um pouco sobre a metodologia e perguntou se eu não tinha interesse de participar, já que eu era farmacêutica, que já tinha mais de 13 anos na época que eu trabalhava em farmácia, se eu não pensava, e estava fazendo faculdade de administração, se eu não pensava nessa questão de me tornar uma consultora. E eu não soube nem responder. Tanto não soube responder que eu fiquei muda, calada. Ele me entregou o cartão, falou, então me responde por e-mail, caso você pense melhor. E na época ele falou, eu falei, olha, realmente era algo que eu nunca tinha pensado, era um mundo completamente novo para mim, não tinha pensado, mas que eu estava aberta a ouvir a proposta, né? Ele falou, olha, então, como você não é da área, vem conhecer. Venha conhecer, eu te garanto uma coisa, aprender você vai muito. Eu falei, pelo aprendizado, compensa. E eu morava em Anápolis, no Instituto Bula, em Goiânia, eu vinha todos os dias, e eu posso dizer para você que foi a melhor decisão da minha vida fazer aquele estágio não remunerado no Instituto Bula. Que bacana, Mudou né? a minha história. Com toda certeza. Para mim, a experiência foi também muito semelhante, porque desse estágio que eu aceitei fazer na farmácia, né, da minha antiga empregadora, que é a Jaciara, pela qual eu tenho um carinho imenso, né? Ela foi minha mentora junto com a Nilda, né? Foi meu primeiro emprego, 16 anos, uma vida, né? Sim. Trabalhando lá, foi onde eu aprendi tudo que eu sei de varejo, né? Então eu comecei dentro de farmácia de manipulação para depois migrar para a drogaria, né? Então eu passei por esses 2 ambientes de trabalho, 2 ambientes de varejo, né? Que é a farmácia e a drogaria, e foi realmente algo significativo e transformador na minha vida. Eu acredito que essa é uma oportunidade, inclusive, da gente contar para estudantes de farmácia, né? Ou estudantes de qualquer área. Né? Pessoas que estão entrando no mercado, né, Cadre? Pessoas que estão entrando no mercado, às vezes, às vezes eu percebo. A gente percebe agora porque nós somos empregadores. E, às vezes, existem pessoas que perdem grandes oportunidades justamente por não se abrir ao que eu posso dizer que seria um sacrifício pessoal. E um investimento pessoal. Talvez por orgulho, talvez por falta de paciência. Né? A imediatismo. Eu acho que o principal é o imediatismo, cara. Hoje parece que a geração atual, não sei se eu posso atribuir isso também a uma questão de geração, você puxa a orelha demais, né, quando a gente fala de questão da geração, mas não vamos dizer geração, mas talvez hoje as pessoas são muito mais imediatistas, né? Elas querem resultado num curto espaço de tempo, e a gente sabe que existe um processo de maturação que é necessário para você crescer, para você conquistar, né? Pra você conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Exatamente. Cadre, e nessa questão, já pegando essa questão que você falou da maturação, né? Eu quero falar sobre a metodologia, sobre o método Bula. Como que foi essa concepção dos passos do método Bula? Quais são os principais pilares? Qual o seu olhar, né? O seu olhar a respeito da metodologia Bula, do método Bula em si? Bom, é impossível, em si falando de farmacêutico, farmacêutico que é vidrado em POP, né? Procedimento operacional padrão, né?
Farmacêutica adora, ama um pop, né, Bruna? Aham. E é engraçado que até nós fazíamos quase que bullying com a gente mesmo, né? Que era brincar o tanto que nós, farmacêuticos, somos fissurados em procedimentos. Mas é engraçado, procedimento sanitário, né? Para fazer aquilo que é obrigatório, para fazer aquilo que as vigilâncias sanitárias pedem para fazer, Obrigam. obrigam, né? Obrigam. Então, é que a gente faz assim na força do ódio, Exato. a gente vai lá e faz um pop. Mas a gente nunca pensou em fazer procedimento operacional para ganhar dinheiro, né? Para poder ter performance da empresa. E o método, ele vem exatamente disso. Então, criar protocolos, procedimentos. E eu vim de uma escola, Bruna, que foi o ISO 9000. A farmácia que eu trabalhei, né, desde a época da faculdade até o ano de 2007, ela foi a terceira empresa do Brasil a implantar um certificado da qualidade com base nas normas ISO 9000, as chamadas NBR, né? NBRs 9000. E aí, o que acontece? Eu fiz curso de auditor da qualidade, né? Então, eu fiz curso de auditor da qualidade pelo Sebrae, à época. Passei por inspeções, inclusive de instituições internacionais, com base em normas da qualidade. Então, juntou a questão de ter conhecimento de procedimentos operacionais com normas ISO 9000. E aí, a gente pegou a metodologia Bula, que já vinha de um conhecimento acumulado, né, de vários anos de varejo farmacêutico, um conhecimento prático, aplicado, e a gente instaurou protocolos e procedimentos. E a gente escreveu isso na forma de passos. Então, daí veio os 8 passos do método Bula de gestão. No começo não eram 8, eram 12. Eram 12? Eram 12. O Robledo Ferreira ajudou a aprimorar isso. Falei, gente, esse negócio está muito complexo, porque tudo que a gente concebeu a respeito da metodologia Bula era do princípio de fazer ela ser simples. Sim. Né? Simples, fácil de ser implantada, fácil de ser aprendida, de ser compreendida, né? Então, o Robledo vem e contribui para que a gente possa ainda simplificar ainda mais todo o processo. Então, de 12 passos, nós reduzimos para 8 passos. Que 8 passos são esses? Financeiro e caixas, formando um passo. Segundo passo, estoque. Terceiro passo, compras. Quarto passo, crediário. Quinto passo, contabilidade, tributação. Sexto passo, vendas. Marketing, formando o sétimo passo. E o oitavo passo, administrativo, gestão de pessoas. Ou seja, 8 passos, ou seja, qualquer farmácia, independente do tamanho que ela seja, não importa se é uma loja, se é uma rede de farmácias, ela precisa, então, particionar seus departamentos em 8 setores, a ser implantado em 8 passos, né? E foram, então, escritos, formalizados, os protocolos e procedimentos para cada um desses passos que a gente deve ter dentro da nossa farmácia. É aí que nasce o método Bula. E aí muitas pessoas vão perguntar, inspirado em quê? Inspirado que já existiam metodologias de inglês, metodologias no direito, né? Então, de ensino, né? O método COC de ensino, método positivo de ensino. Porque, pensa comigo, o que para você é um método? O que para mim é um método? É algo que eu consigo implantar e eu consiga replicar e que siga uma sequência lógica de etapas. Não é? É. E concorda comigo que isso pressupõe que alguém gastou tempo, dinheiro, trabalho, conhecimento, energia para poder testar se isso funciona na prática. Pelo menos deveria, né? Com toda certeza. Então, foi isso que aconteceu. Ao longo de mais de 30 anos, a gente testou o que dá certo, o que dá errado. Né? Antes da fundação da fundação do Instituto Bula. Entendi. Antes sequer do Instituto Bula ser concebido, já existia esse método, isso já vinha sendo testado, e foi da certeza que isso funcionava que nasceu, de fato, o Instituto Bula. Foi quando a gente teve a certeza que nós tínhamos aqui uma fórmula de sucesso que a gente deveria compartilhar com outras farmácias no Brasil.
E é realmente uma fórmula de sucesso. Aí, isso foi uma das coisas que me encantou quando eu conheci também, quando eu vim para dentro do Instituto Bula, né? Eu digo para você que naqueles primeiros meses ali do estágio, naqueles primeiros contatos que eu pude ter com os clientes, com as pessoas que estavam aplicando e perceber a mudança dos resultados. Perceber que existe realmente um trabalho para implantação, mas observar, porque eu vivia a dualidade, né? Eu vivia os donos de farmácia aplicando o método Bula aqui no Instituto, e eu voltava para a farmácia do meu pai e pegava a farmácia que não se aplicava o método Bula. E eu pude observar essa diferença mesmo de resultados e entender, falar, caramba, o quanto que procedimentos que às vezes parecem simples, que às vezes parecem burocráticos, que às vezes passam despercebidos por falta de conhecimento, trazem uma mudança tão grande nos resultados financeiros da empresa. E até um exemplo que a gente tem disso, né, que eu sempre me emociono, é quando a gente conta a história da Eliane, que foi bem, assim, na verdade, já tinha um tempo que eu estava no Instituto Bula, mas eu peguei a fase que ela aplicou e começou a ter resultado ali, né? E quando ela aplicou e teve resultado, eu fiquei realmente encantada com aquilo que o Bula conseguia mudar na realidade, mudar nas histórias das vidas das pessoas. E, caramba, é muito bacana e realmente, e continua sendo, né, Cadre? A questão é que o método Bula, ele continua sendo aplicado, validado, formulado e replicado em E empresas. replicado. E outra coisa, Bruna, não parou, né? Não, Não não parou. Não paramos. parou de evoluir. Então as pessoas podem ter a certeza que a gente não está falando aqui de um método que foi desenvolvido há 35 anos, sei lá, que tem hora que eu me perco até nas datas, né? E que ficou só naquilo. Não, o método ele vem passando por mudanças e transformações todos os anos. Às vezes todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. Agora com inteligência artificial, mais ainda. Então a gente precisa. O princípio vem, né? Pessoas próximas. Eu até arrepio, porque quando eu olho as nossas primeiras apostilas e ver que a gente já tinha como 3 pilares pessoas, processo, tecnologia. Você consegue imaginar? É diferente hoje? Não, Não. não é. Pessoas, processo, tecnologia. Exato. Não é diferente e o método ele vem se moldando também a atualização do mercado, né? Sim. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho também, Cadre, é de ser um método de administrativo que traz resultado e que ele serve para a farmácia pequena, né? Uma farmácia com faturamento baixo, a farmácia que está no interior, a farmácia que está num bairro, a farmácia que tem faturamento alto, a farmácia que está numa grande cidade, que está num grande centro, que está concorrendo com grandes redes. Ele realmente ele se consolida pela sua formação, mas a aplicabilidade, ele é para farmácia. Ele é Não princípio, né? importa Ele é qual. princípio. Ele é princípio. É Não como importa a necessidade, não importa o tamanho da empresa. se tem fluxo de caixa, se não tem fluxo de caixa. Se tem despesa alta, se tem despesa baixa. Se tem faturamento bom, alto, se não tem. Se está tendo lucro, se não está tendo lucro. O princípio, ele não muda. A base da estrutura da metodologia, ela não muda. Né? O que vai mudar, é claro, são as nuances, é o que vai ser aplicado, é tudo, enfim, mas... É a complexidade que cada negócio carrega. Exatamente, exatamente. Cadre, e me diz, nesse mesmo contexto de evolução, o que você acredita que está por vir no mercado farma 2026, os próximos anos, com as novas mudanças que a gente sabe que vamos enfrentar em relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial, em relação à reforma tributária, o que você acha que as farmácias no Brasil podem esperar dessa nova fase aí de mercado? Bom, Bruna, eu venho falando que talvez a gente esteja passando pela maior transformação pela qual o varejo farmacêutico já experimentou, aí nos últimos 30, 40 anos. Se a gente fizer um retrospecto,
do nosso varejo, não só o farmacêutico, mas também de outros varejos, a gente vai se lembrar que até a década de 80, início da década de 80, a gente dizia que a relação que a gente tinha com o nosso público, ela era relacional. O marketing era relacional, né? Tudo era relacional. E depois a gente sai com essa guerra de preços, com o aumento da concorrência, com a expansão das grandes redes de farmácia pelo Brasil, a gente sai do relacional e a gente vai para o chamado transacional. E agora a gente vive a fase do chamado digital relacional, ou relacional digital, né? Onde empresários se tornam influencers dos seus próprios negócios, onde a gente começa a conversar com o cliente de uma forma muito mais relevante nas redes sociais, através dos canais digitais, né? Então, o mercado passando por uma transformação cada vez maior. A gente vendo aí grandes players como o Amazon, Mercado Livre, né, entrando cada vez mais também no varejo farmacêutico brasileiro. Né, a gente vendo transformações que estão acontecendo no mundo inteiro. Você vê a China, que agora já tem lugares onde uma farmácia só aparece uma farmácia num raio de cada 15 quilômetros. Nos Estados Unidos, as maiores redes de farmácia, como o Walgreens, outras redes, também fechando lojas. A Walgreens anunciou o fechamento de mais de 1.000 PDVs nos Estados Unidos. A segunda maior rede de farmácias anunciou o fechamento de mais de 800 PDVs para os próximos 3 anos. Nós temos agora a Rite Aid também anunciou, né, uma falência. Né? Então, olha para você ver. Então, a gente está falando aqui de grandes players do varejo farmacêutico americano, né? Não estou dizendo que o que está acontecendo nos Estados Unidos reflete a realidade do mercado farmacêutico brasileiro. Até porque, se a gente olhar o nosso varejo farmacêutico brasileiro, nosso varejo aqui é muito mais fragmentado do que acontece com o varejo farmacêutico americano. Porque quando você olha para o varejo farmacêutico americano, poucas redes de farmácia dominam a maior parte do mercado. Aqui não. Apesar das pessoas ainda falarem que o nosso mercado está sendo engolido pelas grandes redes, nós ainda somos um mercado extremamente fragmentado. Por isso que eu tenho muita raiva, confesso para você, de ver gente falando que o pequeno vai quebrar, né? Que não vai existir a farmácia independente. Eu acho isso um terrorismo barato, né? Que não tem fundamento nenhum. Eu acredito muito ainda na força do independente, acredito muito ainda na força do pequeno e médio empresário no Brasil, e só acho que eles precisam de gestão. De gestão, que a gestão é a base para que essas farmácias possam continuar no mercado, que elas possam crescer, prosperar e até ainda promover uma grande revolução. Eu acredito que a gente vai experimentar ainda uma grande revolução que virá dos pequenos, porque os modelos, Bruna, têm começo, meio e fim. A gente vive ciclos, né? De tempos em tempos, nós vivenciamos ciclos no nosso mercado. A gente está vivenciando um ciclo agora que muitas das vezes é ditado pelas grandes redes, sim, né? Que é a dos ecossistemas, como a própria Raia Drogasil, querendo dizer, anunciando no plano de negócios deles, né, para os próximos anos, que eles vão ser uma plataforma de saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Né? E eu acredito que muitas farmácias vão escolher também um caminho de diversificação de receitas, né, de faturamento, com certeza, para que não tenha o seu negócio fragilizado, porque ninguém quer ter o seu negócio fragilizado. Nem mesmo nós aqui do Instituto Bula, né? Claro. Nós precisamos nos reinventar. A gente não pode pensar num negócio que a fórmula de sucesso dele vai ser a mesma durante 10, 15, 30, 50 anos. Porque a gente cria empresas para prosperar, para perpetuar. Né? E assim a gente quer para a nossa farmácia também. Então, a gente vai passar por transformações muito radicais nos próximos anos. Principalmente à medida que o canal digital ganhar mais relevância, e não há como, isso não tem volta. Mas, ao mesmo tempo, Bruna, nós não podemos esquecer que o mercado está buscando cada vez mais implantação de serviço. O serviço vem de uma forma muito forte e relevante para poder tentar compensar a perda de rentabilidade que os modelos focados em produto acaba tendo como limitação. Sim. Então, serviço vem muito forte.
O canal digital vai continuar ganhar relevância cada vez maior e eu ainda acredito também na diversificação de fontes de receitas através de criação de ecossistemas. Né? Essa palavra se tornou modismo, muita gente tem falado cada vez mais em ecossistema. A gente não para de falar nisso aqui no Bula também, mas acredito muito que a sua maneira e guardadas as devidas proporções, muitas farmácias vão buscar diversificação para compensar ou reduzir o seu nível de fragilidade no mercado que está em constante transformação. Eu acredito que teve uma frase que eu ouvi ontem, até na reunião que nós tivemos com um dos nossos colaboradores na empresa, que ele falou o seguinte: é aí que a gente vai separar os homens dos meninos. E eu acredito que todas essas transformações, elas vêm dessa forma mesmo, Eu não acredito, Cadre, que haja espaço no mercado mais para o amadorismo. E, às vezes, a gente percebe que existe, até hoje, o mercado suportou o amadorismo. Tá certo. Ele já vem expurgando os amadores aos poucos. Há muito tempo Ele já vem há muito tempo aos poucos. Só que a transformação tecnológica, o advento da inteligência artificial, a reforma tributária que a gente vai enfrentar aí, ela vem, de fato, trazer a necessidade. Quer empreender? Beleza. Vai ter sucesso? Vai. Vai ter lucro? Vai. Vai ter resultado? Vai. Mas com o amadorismo, aí não. Esquece, né? Aí esquece. Aí não vai dar conta. Né? Mas é um mercado que continua sendo promissor. É muito bom. Por um lado, isso é bom. Né? E não venha me dizer que quem vai tirar essas farmácias do mercado de trabalho vão ser as grandes redes, não vão ser as grandes redes. A gente fala isso muito aqui no Instituto Bula, né, Bruna? Que o maior concorrente do pequeno não é a grande rede, o maior concorrente do pequeno é o amadorismo. Esse é o maior desafio, é o maior problema, a maior fraqueza do pequeno e médio empresário hoje está no amadorismo. Então, eu acredito que a gente ainda tem eu acredito muito no varejo, farma. É um mercado que nunca soube o que é recessão, nunca soube o que é crise. Acredito que se a gente olhar os próximos 200 anos, esse mercado não vai saber o que é crise ou recessão. Ele pode, vez ou outra, crescer menos, crescer mais, porque, volto a dizer, tudo é muito cíclico no nosso setor, né? Sim. Principalmente um setor que se acostumou com margens de lucro muito robustas quando comparado com o setor supermercadista, de combustíveis, né, de confecção e vários outros segmentos de varejo. Mas a gente tem aqui um mercado muito, muito bom ainda e com muitas possibilidades de crescimento. E eu tenho certeza que o Bula vai continuar, né, acompanhando esse processo. Não só acompanhar, porque eu sempre digo que o nosso papel aqui é ser vanguarda. Sim. E sabendo, né, que somos uma empresa que a nossa missão é transformar donos de farmácia em empresários de sucesso, o que esses donos de farmácia podem esperar de nós? Não apenas os donos de farmácia, mas as pessoas que nos assistem podem esperar de nós agora, nos próximos anos. Bom, muita coisa nova, muita coisa nova. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos gravando a versão 4.0 do nosso treinamento online do método Bula de Gestão. Esse treinamento virá com muitas novidades. Eu acredito que vai ser a versão mais disruptiva de todas as 4, né? Até ela. Por quê? Porque a gente vai revolucionar mais uma vez, Bruna, a forma de ensinar. Veja bem, quando a gente olhava os nossos treinamentos passados e a gente olha a cada nova versão, os vídeos vão ficando mais curtos, a forma de ensinar vai ficando mais objetiva, porque a gente vai se adequando até mesmo à linguagem do TikTok, a linguagem do Instagram. Né? As pessoas não têm muita paciência para vídeos muito longos, né? Há processos muito, muito longos de aprendizado, principalmente com a inteligência artificial ganhando cada vez mais notoriedade, né? Porque a pessoa prefere ir lá, cria um prompt, faz uma pergunta, ela tem, de repente, a resposta a uma dúvida, a um questionamento, a uma falta de conhecimento, feita de uma forma muito mais objetiva, muito mais simples, né? E o Bula está antenado a isso.
Então, já começa por aí as mudanças que nós teremos a partir de 2026, que é a implementação de uma nova forma de ensinar, uma nova metodologia de ensinar para as pessoas, não levando em consideração a quantidade, carga horária ou duração de aulas ou de vídeos, né? Mas levando em consideração até mesmo a mudança de comportamento que as pessoas estão passando. Outra grande mudança que nós teremos aqui, que as pessoas podem esperar, cada vez mais tecnologia implementada aos processos do método Bula. Então, a tecnologia, e eu não estou falando aqui só de IA, né? IA a gente tem que tomar cuidado, é muito bem-vinda, sabemos que ela já é realidade, está no nosso meio, é impossível você pensar numa empresa sem inteligência artificial e eficiência acompanhada desse processo de evolução que a gente está passando. Mas vem muita coisa nova, novas ferramentas, né? Novas formas de automatizar o que a gente está fazendo aqui no Instituto Bula, né? Então, é muito bacana. E até mesmo como nós estamos constituindo nosso processo, nossa equipe aqui dentro, né? Então, as pessoas podem esperar até isso também. A Bruna que pode falar disso muito melhor do que eu, porque ela que conduz e gerencia o maior time que nós temos aqui dentro do Instituto Bula hoje e sabe que muitas transformações vão vir nesse time também. E um time que vai produzir melhor, nós vamos escalar mais, até com mais eficiência e um grau de satisfação ainda maior do que a gente construiu até o presente momento. Uau! Cadre, engraçado que enquanto estou aqui com você, um filme vai passando pela minha cabeça, porque a responsabilidade de estar com você aqui e a honra também que eu sinto de, há 10 anos atrás, poder te admirar pelas telas e hoje estar sentado aqui do seu lado, compartilhando conhecimento e ouvindo de perto você falar sobre o mercado, mesmo convivendo com você todos os dias. Eu sempre me surpreende a sua inteligência, a sua sabedoria e o seu conhecimento e, principalmente, a vontade que você tem de colocar esse conhecimento para as pessoas. O seu esforço em fazer com que se fazer ser compreendido, né? Então, é uma honra muito grande para mim. E partindo para o nosso final, né? Partindo para o final aqui do nosso episódio número 0, eu quero fazer uma pergunta para você. Manda. Se você pudesse escrever uma mensagem que fosse aparecer no push de notificação de todos os celulares de donos de farmácia do Brasil, qual seria a mensagem que você escreveria hoje? Tenha foco, disciplina, resiliência e acredite muito, mas muito mesmo nos seus projetos e nos seus sonhos. Porque o Instituto Bula só se tornou a potência, a empresa que é hoje, graças a isso. Essa capacidade de acreditar nos sonhos e de ter muito foco, muita disciplina, muita resiliência. Não deixe as pessoas falar que você não é capaz. Não deixe as pessoas te colocarem para baixo. Não aceite isso. Confie no seu taco. Confie em você. Acredite piamente nos seus sonhos. Coloque isso como um objetivo na sua vida e não deixe que ninguém desvie você desse objetivo. Você pode ter certeza que você vai alcançar seus sonhos e realizar os objetivos que você tem para sua vida. Peguei. Valeu para mim também. Cadre, muito obrigada. Né? Foi um prazer, uma honra estar aqui. E para você que está nos assistindo, nos aguarde que em breve teremos já o lançamento do próximo, o episódio número 1, já com o nosso primeiro convidado, né, Cadre? É isso daí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esperem o melhor do que está por vir nesses episódios aqui do BulaCast. O BulaCast vai promover muitas transformações na vida de muitas pessoas, independente de onde essas pessoas atuem, porque eu falo que isso aqui, Bruna, vai extrapolar as fronteiras do varejo farmacêutico brasileiro. Tenho certeza disso. Um grande abraço para vocês. Até mais. Se você chegou até aqui, se você assistiu até o final, deixa o seu joinha, curte, compartilha com quem faz sentido, mas principalmente comenta aqui que nós queremos saber de onde você é e se esse conteúdo fez sentido para você.